Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e nesse conteúdo a gente traz tudo o que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional neste sábado, dia 21 de março de 2026, às vésperas de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Nesse vídeo a gente fala sobre a escalação do Internacional, que deve passar por novas mudanças do técnico Paulo Pesolano para o jogo de amanhã às 18h30 no Beira-Rio, contra a Chapecoense. A gente também fala sobre a Guarda Popular, que está liberada para voltar ao estádio Beira-Rio, a situação envolvendo o transfer ban e a vergonha que pode ser e deve ser passada pela direção do Internacional, a derrota do clube na justiça e as revelações feitas por um ex-jogador do Internacional sobre sua saída do clube. Eu trago tudo isso nesse conteúdo. Antes, não te esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Lá na melhor casa de apostas esportivas do Brasil, é a minha e pode ser a sua também. E lembrando que a promoção da Chance Extra tá valendo até o dia 31 de março. O que tu vai fazer? Tu vai no link que tá aqui no primeiro comentário fixado. Se tu já tem registro na KTO, tu só vai na aba promoções. Se tu não tem ainda, faz primeiro o teu registro na KTO, vai até a aba promoções e vai ter uma opção chamada Chance Extra. Entra nela, rola a tela até lá embaixo, tem um botãozinho verde, aceito participar. Fazendo isso pelo celular, tu pode fazer uma apostinha de odd mínima de 1,80 para cima, e aí, se tu errar o teu palpite, tu vai ganhar até R$20 para brincar de novo lá na KTO. Então aproveita a Chance Extra e jogue com responsabilidade. Bom, gente, vamos lá. O Internacional finalizou a preparação no final da manhã deste sábado para o jogo de amanhã contra a Chapecoense no estádio Beira-Rio. O jogo vai acontecer às 18h30. O Internacional, que vem de uma vitória, a primeira nesse Campeonato Brasileiro, tá, contra o Santos no meio de semana, com um time bem modificado na Vila Belmiro, e agora a Chape neste domingo às 18h30 no Beira-Rio. O Inter, que é 18º colocado com 5 pontos, pode sair da zona de rebaixamento em caso de vitória e, evidentemente, torcendo contra os seus concorrentes na parte de baixo da tabela. Mas o Internacional preparado para o jogo, o Inter que finalizou a preparação então nesse treinamento de hoje pela manhã no CT Parque Gigante. O Inter vai ter o retorno do Paulinho, que volta de suspensão, deve entrar na equipe titular e deve ter outras mudanças também, tá? O provável Inter que a gente está projetando tem Rocher no gol, Bruno Gomes mantido na lateral direita, a zaga deverá ter Félix Torres e Vitor Gabriel. O mercado, que começou no banco e ficou no banco contra o Santos, a tendência é que siga no banco de reservas, mas eu não descartaria 100% uma possibilidade do mercado aparecer na equipe, e o Matheus Bahia ou o Bernabei na lateral esquerda. O Matheus Bahia foi muito bem e foi titular contra o Santos. O Bernabei, no último jogo que ele jogou, foi contra o Bahia, na derrota por 1-0 no Beira-Rio, ele jogou como ponta. Mas acredito que ele vai brigar por uma vaga com o Matheus Bahia nesse time titular. No meio de campo, a manutenção do Villagra. Ronaldo deve seguir no banco, Villagra tomando a posição como titular. Mais à frente, o Paulinho voltando de suspensão, Vitinho, Alan Patrick, e aí o Alan Patrick voltando ao meio campo do Inter, e o Carboneiro também. E na frente, o Rafael Borré. Eu tô apostando numa volta do Carboneiro pelo gol e por ter entrado muito bem no último jogo e por ser a Chapecoense em casa. Agora o Inter vai precisar propor o jogo. O Inter não vai precisar se defender tanto como precisou no jogo contra o Santos fora de casa no meio de semana. Então eu acredito principalmente numa dupla Matheus Bahia e Carboneiro por esse lado esquerdo, dando esse equilíbrio defensivo, porque o Carboneiro não é o cara que vai voltar para marcar. Então, tu ter o Bernabei ali, a gente já viu que não dá certo, por isso eu acredito muito no Matheus Bahia mantido na lateral esquerda e o Carboneiro na ponta. O Alan Patrick no meio, acredito porque, vamos lá, o Alan Patrick ele não é reserva do Inter. Ele foi reserva contra o Santos pela característica do jogo. O Pesolano precisava dar sustentação, dinamismo, intensidade no meio de campo para proteger o seu sistema defensivo. Agora, jogando contra a Chapecoense em casa, o Inter vai ter a bola, o Inter vai precisar jogar. Então eu acredito muito numa titularidade do Alan Patrick, tá?
Expectativa de 15 a 20 mil torcedores no Beira-Rio neste domingo e a Guarda Popular liberada, tá? A Popular que esteve suspensa no último jogo ainda pelos acontecimentos da final do Gauchão contra o Grêmio, rojões que foram arremessados no gramado, sinalizadores acesos nas arquibancadas, mas numa reunião que aconteceu entre Brigada Militar e as lideranças da Guarda Popular, a torcida do Internacional foi liberada e amanhã vai poder entrar com faixas, instrumentos, tudo aquilo que a gente está acostumado para fazer uma bela festa no estádio Beira-Rio, tá? Deixa eu falar aqui agora sobre a situação do Transferban, tá? Porque a gente já está no dia 21, na sexta-feira que vem fecha a janela, a última janela que tem, né? A janela de transferências, que envolve em transferências internacionais também. Ela foi fechada no último dia 3 de março, mas ainda tinha janelinha desde o dia 4 de março até o dia 27, para jogadores que rescindiram seus contratos dentro da janela de transferências ou jogadores que tivessem jogado os estaduais. E o que acontece? O Internacional tem um acordo verbal com um zagueiro, que é a grande peça que o Inter ainda precisa no seu elenco, um zagueiro de altura, construção. O Inter tem um acordo com o João Marcelo do Cruzeiro, porém o Inter não resolveu o Transferban, e aí não consegue registrar o jogador e nem conseguir quer dizer, consegue assinar com o João Marcelo, mas não vai assinar com o João Marcelo se não puder utilizar ele. Para poder utilizar, tem que resolver o Transferban. Só que é dito nos bastidores do Inter que existe uma grande possibilidade do Inter não pagar esse valor que deve ao Krasnodar da Rússia de 4,5 milhões de reais, com mais encargos e impostos dá um pouco mais do que isso, e talvez siga no Transferban. Talvez resolva esse Transferban antes da segunda janela, a janela do meio do ano, que o Inter está botando muita fé em reforços nessa janela do meio do ano. Por quê? O Inter não tem o dinheiro para pagar esse Transferban e pagar o Krasnodar da Rússia agora. O Inter enxerga que o seu fluxo de caixa tem uma dificuldade grande, então para pagar o Krasnodar, o Inter precisaria de dinheiro novo entrando nos próximos dias, o que não é uma tendência. Então é cogitado sim dentro do Inter a não quitação dessa dívida, o Inter seguir no Transferban e não trazer nenhum zagueiro agora. É uma possibilidade. Por mais que tenha um acordo verbal com o João Marcelo, é bem possível que ele não venha principalmente nessa janela, porque não temos perspectivas do Inter quitando essa dívida com o clube russo e saindo do Transferban. Outra notícia que não é muito boa, tá, das últimas horas, é uma notícia do Josimar Farina, lá em GZH, e vocês vão lembrar que eu trouxe aqui no canal alguns meses atrás sobre a dívida que o Inter tinha com o empresário que fez a negociação do Carlos Palacios, quando ele veio da União Espanhola do Chile para o Internacional. O Inter deve esse empresário, tá, tem uma dívida com ele, é o Pablo Leclerc Fluxa, ele está cobrando 700 mil reais do Internacional, entre honorários e juros, pelo trabalho que ele fez na intermediação da negociação do Palacios para o Internacional. O Inter tinha oferecido uma máquina de iluminação do gramado do Beira-Rio à Justiça como uma garantia, e era um produto avaliado atualmente em cerca de 1 milhão de reais, mas a Justiça Gaúcha não aceitou. E agora o que aconteceu nos últimos dias foi que o Inter colocou o CT Parque Gigante, tá? O Parque Gigante, no caso, o Parque Gigante, incluindo o CT do Parque Gigante, porque o Parque Gigante não é só o CT do Inter, né? Tem o clube, as piscinas, salão, enfim. O Inter ofereceu como uma garantia e a Justiça também não aceitou, tá? Porque esse imóvel ele não garante o pagamento da dívida, caso o Inter perca a ação. Então, por conta disso, também não foi aceito essa garantia que o Inter ofereceu, e é uma situação, vamos lá, né, 1 milhão de reais, não é a questão nem do valor, e sim da imagem que tu passa, oferecendo uma máquina de iluminação de grama como garantia, que até não é tão anormal oferecer a garantia, e isso é importante deixar claro, o erro não é oferecer a garantia, o Inter tá certo de oferecer a garantia, a questão é a imagem do clube, né? Daí saiu uma matéria dizendo que o Inter ofereceu uma máquina de iluminação de grama, depois que o Inter botou o Parque Gigante e o seu centro de treinamento como garantia e também não foi aceito. Então é a imagem do clube, né? É a imagem do clube se desgastando dentro do mercado, fica uma imagem evidentemente arranhada. E eu quero falar aqui também, porque repercutiu bastante nas últimas horas, uma entrevista do goleiro John, ex-goleiro do Internacional, que está hoje no Nottingham Forest da Inglaterra, e o John ele deu uma entrevista para o Charla Podcast,
pro Betão Júnior e pro Bruno Cantarelli, e nessa entrevista ele falou sobre como foi a sua passagem pelo Inter, que ele demorou 6 meses para virar titular. O titular era o Kehler na época em que ele chegou, ele vira titular com o Mano Menezes e o Inter contrata o Rocher. E naquele momento ele ainda foi mantido no time titular, até que o Mano é demitido, vem Eduardo Cudê, e que o Cudê bancou o Rocher na titularidade e nem sequer falou com o John, e isso foi dito por ele nessa entrevista para o Charla. Ele disse o seguinte: o Mano Menezes saiu e veio o Cudê. Aí no primeiro treino o Cudê chegou pra mim e tchau. Nunca falou comigo nem nada. Ele só me tirou. Ninguém entendeu nada. Os jogadores perguntaram se ele tinha falado comigo, mas nada. Tinha chegado o Rocher, que é de boa, tranquilo, amigaço nos treinos e no dia a dia. Ele chegou falando que ia buscar o espaço dele, me respeitando muito. Com a troca de treinador a gente sabe que pode ter mudança, mas foi só no gol. O Rocher era o goleiro da seleção uruguaia, contratado em definitivo, e eu estava emprestado. Aí jogou quem estava contratado. Eu digo, tá, gente? Vocês sabem que eu tenho minhas opiniões sobre o Eduardo Cudê, sou um cara que gosto dele como treinador, como pessoa e tal, mas tem coisas que eu discordo, não tenho nenhum problema com isso. Essa é uma delas. O Inter, no melhor momento do John aqui, não bancou ele. Por mais que ele estivesse emprestado, tinha que comprar, não era um valor absurdo. Eu lembro na época, para comprar foi o mesmo valor que o Inter pagaria para comprar o John, foi o valor que pagou para tirar o Rocher lá do Nacional em Montevidéu. No fim das contas aconteceu isso, né, gente? Hoje o Rocher é um goleiro inconfiável na meta do Inter, enquanto naquele momento o John vivia um dos grandes momentos da sua carreira e um dos grandes momentos seus aí no Internacional. Deixa tua opinião aqui nos comentários e não esquece de deixar teu like no vídeo, te inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, que eu volto para falar do Colorado por aqui, tá certo? Grande beijo, um abraço e até a próxima.